Olá para você que acompanha a TV e Rádio Câmara Bauru e o nosso programa Fala Câmara Entrevista, que hoje está recebendo aqui no estúdio o vereador Pastor Bira. Ele vai compartilhar um pouquinho com a gente o que tem feito do seu mandato e, em especial, uma ação que é uma série de audiências públicas que já estão acontecendo aqui na Câmara. Então, seja muito bem-vindo para falar desse tema aqui para a população de Bauru. Eu que agradeço, Carol. É uma alegria sempre estar aqui, poder prestar contas do mandato é sempre importante. Sim, então vamos prestar essas contas falando desse tema que já está acontecendo, né? Você decidiu promover uma série de audiências públicas que giram em torno da segurança pública de Bauru. O que motivou debater especificamente esse tema nesse momento? No começo desse ano, especificamente, um novo mandato, nós tínhamos recebido em nosso gabinete muitas reclamações. Uma delas davam conta de que as escolas infantis estavam sendo alvo de furtos, depredação e vandalismo. E também o centro comercial com assaltos e problemas de furtos qualificados dentro da nossa cidade. Tudo isso gerou para nós uma certa atenção e uma preocupação. Passamos então a entender que a discussão sobre segurança pública ela não perpassa somente pelas esferas estadual e federal. E que o município também poderia discutir, trabalhar as questões de segurança também no âmbito do município, para tornar o lugar um pouco mais sossegado, mais tranquilo. Mas, a princípio, foram esses os fatores motivadores para a gente começar a discussão. E aí trouxe essa discussão para a Câmara. Trouxemos para cá, para todos os agentes poderem dar as suas impressões e também contribuírem, né, de alguma forma. Sempre alguém tem uma sugestão boa ou pelo menos aceitável para poder ser discutido esse tema tão importante para nós. E a primeira audiência dessa série que você se propôs a fazer, ela já aconteceu na semana passada e ela tratou especificamente então desse primeiro tema que chegaram as reclamações para você, que são ações para melhorar a segurança pública das escolas municipais de Bauru. E aqui eu trago um dado que foi trazido pelo secretário municipal de Educação na audiência pública, o Nilson Girardello, que foram registradas 76 invasões a unidades escolares no primeiro semestre agora de 2025, sendo que 15 escolas foram invadidas mais de uma vez. Então esse dado preocupa, ele acabou chamando a atenção nesse encontro? Chamou bastante a atenção e nós percebemos que algumas das escolas foram alvos de furto mais de uma vez. Então acredito que em torno de 15, aproximadamente 15 escolas sofreram mais de uma invasão. E como você mesmo disse, o primeiro passo dessa caminhada de 3 audiências públicas foi dada na última sexta-feira, onde a gente focou exclusivamente nas escolas, porque o problema das escolas não é somente da Secretaria de Educação, é um problema familiar. Na interrupção das aulas, isso também gera uma onda para dentro das casas, para dentro dos trabalhos dos pais, enfim, cria um certo momento de instabilidade. E é interessante que a própria Secretaria de Educação, ela tem os seus limites, né? E isso ficou muito claro na última audiência pública, que como você já bem citou, é o primeiro passo de 3. E nós vamos estar detalhando ainda mais nessa nossa boa conversa. Sim, então vamos falar um pouquinho ainda mais dessa audiência que já aconteceu, então que já tem alguns dados a mais, né? Sim. Por exemplo, o vídeo monitoramento, que era uma aposta da prefeitura para reduzir esses números de furto, ele, pelo jeito, vai demorar um pouco mais do que se esperava para se realizar. Então, como que você vê essa questão? Como que essa questão foi abordada nesse encontro? Nós conversamos com os entes públicos que estão na gestão das pastas diretamente envolvidas. Então, a Secretaria de Educação nos trouxe que, para estas situações, existe uma ação reativa, não é algo planejado. É algo assim para devolver a segurança, restabelecer as entradas, aquilo que foi degradado seja reposto, fiação, torneira, portas, janelas e telhado.
Mas a gente percebe que isso é só uma ação paliativa, resolução imediata, pontual. Entretanto, a segurança das escolas é muito mais importante, e foi bom você citar o vídeo monitoramento, porque esta era uma promessa do Executivo. Era uma garantia de que neste ano nós teríamos pelo menos todas as escolas com o vídeo monitoramento. Já que não contamos com vigilantes, zeladores ou mesmo outro tipo de aparato fixo dentro das escolas, o vídeo monitoramento seria uma saída a curto prazo e também com um pouco mais de tecnologia. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. E pelo que ouvimos do secretário, não há uma previsão para esse ano. A previsão é de que tanto o certame, a licitação, o orçamento para tudo isso viria para 2026. A gente sabe que não aconteceu o vídeo monitoramento e também nenhuma outra ação mais prática, porque falta dotação orçamentária. Não foi previsto no orçamento e hoje nós, infelizmente, só contamos com essa ação de reparação dos danos em casos de prejuízo, também com a guarda municipal, que ainda também é um sonho, que deveria ter a dotação orçamentária completa, mas também não temos. E aí isso repousa, então, na atividade delegada, que é a parceria com a Polícia Militar e que pode fazer as rondas, eventualmente, nos lugares com maior incidência. E a gente sabe que isso também é muito pouco, porque precariza também o policial militar, que tem que trabalhar na sua hora de folga. Mas é um recurso e tem servido, porque a Polícia Militar ela tem as suas competências e os seus aparatos. Então, hoje nós podemos dizer que não contamos com o vídeo monitoramento e que, se houver uma ação nesse sentido, somente 2026, por esses motivos todos que nós já elencamos. E além desse problema do vídeo monitoramento que ficou para o ano que vem, desse problema de falta de orçamento também, se percebeu que as ações promovidas pelo poder público ainda não são suficientes? Ou teve talvez algum exemplo de alguma escola, algum lugar que alguma coisa está dando certo? Até aqui, o que foi sentido, o que foi feito? Infelizmente, Carol, infelizmente não. Nós não vimos como suficientes as ações que o poder público, especificamente o executivo, propôs, porque a maioria delas não se concretizaram. Então, como eu citei anteriormente, vídeo monitoramento, a guarda municipal, isso poderia sanar o problema, mas ainda não foram implementadas, não temos aí uma perspectiva muito próxima, né, a curto prazo, de solução disso. Nós vamos continuar cobrando, né, já que se o vídeo monitoramento vier em 2026, nós vamos cobrar aceleração nessa licitação, nesse certame para contratação e também provocar ainda mais a questão da guarda municipal, que eu acho já tinha uma ideia anteriormente, era contra, né? Mas através dos argumentos e das pesquisas, hoje sou a favor, porque seria o passo mais fácil na segurança do nosso município, com comunicação junto ao Executivo e ao Legislativo e também à população, realizando essa ação prática, né, e colocando a Polícia Militar num outro patamar. E a Polícia Militar, a Guarda Municipal, seria a parte de inteligência também, para poder coibir, né, essas demandas tão importantes na segurança que nós, como município, temos. Sim. E a ideia dessas audiências públicas é que elas sejam propositivas, né? Sim. Que elas busquem soluções, busquem resultado. E nessa primeira audiência você já apresentou 3 propostas. Poderia compartilhar com a gente aqui, com quem está assistindo? Claro. Na verdade, as propostas elas foram pesquisadas pelo nosso gabinete, né? E eu sou um felizardo porque tenho bons assessores e que nos ajudam na construção daquilo que a gente fala. E isso é muito importante. Pesquisas que foram feitas dão conta de um gabinete criado, integrado na cidade de São Paulo, para tratar desse assunto especificamente.
segurança pública nas escolas. E esse gabinete, ele produziria, através de uma equipe multidisciplinar, passos, soluções, sugestões e ideias para que esse gabinete fosse composto tanto por membros do Executivo, como pessoas da própria segurança pública municipal, e as comunidades, e a comunidade, no nosso caso. E isso geraria, pelo menos, uma discussão mais próxima, uma discussão mais rotineira, vamos dizer assim, para que os passos que sejam propostos sejam dados com mais rapidez. Essa é uma das nossas propostas. A outra, é uma outra sugestão também, que vem do Ministério da Educação, a criação de uma cartilha, e que essa cartilha pudesse produzir publicidade nas ações, no beabá, da segurança, do procedimento, como agir, de que forma se prevenir, e essa seria também uma iniciativa embrionária. Claro, a Bíblia, se me desculpe citar, mas a Bíblia diz assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, ou seja, você conhece a palavra de Deus à medida que você ouve da palavra de Deus. Quando a gente vai mudar para a segurança, você pode colocar aqui isso também. Né? As pessoas vão ter afinidade e conhecimento com relação à segurança se elas tiverem o beabá, uma leitura, como proceder, de que maneira ajudar no serviço de informação da polícia. E essa cartilha é uma das nossas ideias. E a outra ideia que nós temos também são as emendas impositivas, que é uma novidade para nós. Estamos entrando no 2º ano, e essas emendas impositivas hoje elas contemplam saúde e social. Talvez uma alteração no formato delas, já que hoje temos 21 vereadores, é que nós possamos também, através da nossa emenda impositiva, encaminhar uma certa verba, um certo recurso para a educação e especificamente na área de segurança. Pelo menos são essas primeiras 3 propostas. Nós temos mais coisa para discutir. Gabinete, cartilha e emendas impositivas. Exatamente. Essas são as ideias. Sim, então ideias que já saíram desse primeiro encontro, que a gente falou bastante aqui na entrevista. Agora vamos falar um pouquinho das próximas audiências que ainda vão acontecer. Serão mais 2, né? Sim. Uma nós teremos amanhã, dia 16 de julho, a partir das 14 horas. Essa já vai tratar sobre a segurança do comércio central da nossa cidade, que também foi um dos alvos da nossa atenção a partir das reclamações. Assaltos à luz do dia, arrombamento, constrangimento, as pessoas são constrangidas ao serem abordadas por pessoas em vulnerabilidade e pessoas que são drogaditas, pessoas que estão numa situação de marginalidade, assediando determinados pontos da nossa cidade. Então, essa discussão será o 2º passo. Sim. Quais seriam as nossas ações, o que há de proposto para a gente poder efetivar essa segurança. Podemos contar com a presença da Polícia Militar, da OAB, entidades do Conselho Municipal de Saúde, de Segurança, perdão, e outras entidades do nosso município, como o Conselho Tutelar, para que pudesse encorpar essa discussão. E, claro, o centro da cidade, para nós, é muito importante. Bauru, ele cresceu em torno desse centro. E, aos poucos, nós fomos deixando de lado esse centro comercial importante, que gera muita renda para a nossa cidade. Então, a partir do pedido dos comerciantes, nós também estaremos realizando essa 2ª audiência, Sim. amanhã, dia 16, às 14 horas. E aí tem uma terceira audiência que vai falar de uma maneira mais geral a segurança, que aí pode trazer diversos temas, diversas situações. Essa vai acontecer no dia 25 de julho, às 9 horas da manhã, voltamos para o horário matutino, né? Justamente para a gente compor um documento, que essa é a grande ideia, um decálogo, sei lá, algo desse sentido, para que a gente possa, com a assinatura de todos os entes participantes, entregarmos um protocolo de intenção para que o município possa tomar as providências ou pelo menos encaminhar, engajando
o Legislativo, o Ministério Público e o Executivo nas suas múltiplas pastas, para a gente poder também propor algo para a cidade. Um dado importante que eu gostaria de citar, ele foi trazido pelo capitão Freitas, que era o representante do comando da Polícia Militar, que nós temos uma lei que coíbe a comercialização de produtos furtados, como fios, torneiras, metais. Mas ainda existe a falta de um decreto, e que esse decreto seria fundamental para fazer, entre aspas, o emparedamento dessa pessoa. Fechamento, lacração do ambiente que está receptando. Mas hoje nós não temos esse decreto que aplica a punição. Apenas é muito genérico e vira apenas um puxão de orelha, talvez, já que não pode prender. Então seria a última edição da nossa audiência pública, será no dia 25 de julho, às 9 horas da manhã. Então vamos deixar e terminar então a nossa entrevista deixando um convite para quem está assistindo, para que possa acompanhar, assistir, participar. Sim. E ficar ciente de que essas discussões estão acontecendo aqui na Câmara e que o vereador está tentando trazer a maior parte, sim, muitas pessoas, o maior possível, né, para esse debate que afeta realmente a população de Bauru. Eu quero convidar você que está assistindo a TV Câmara agora e que pode acompanhar pelo YouTube, pelas redes sociais da Câmara, e fazer esse convite. A gente compreende a questão do horário, que muitas vezes é impeditivo, ou é pela manhã, ou é no período da tarde, onde a maioria das pessoas está trabalhando. Nós entendemos essa dificuldade, mas infelizmente o nosso organograma e a nossa logística da Câmara, ela tem determinados dias de uso do plenário. Então, as discussões importantes, muitas vezes, elas acontecem em um horário que é impeditivo para a maioria das pessoas. Mas isso não impede de você acompanhar pelas redes sociais, pela televisão, pela Rádio Câmara, acompanhar esses debates e trazer suas sugestões também. Está todo mundo convidado. O plenário precisa ser cheio, né? Seria bom que estivesse cheio, mas se não estiver cheio, você tem gravado aí, inclusive, graças à TV Câmara, né? Todo esse trabalho importante de trazer informação, esclarecimento para a população de Bauru. Tá certo. Então tá, muito obrigada, vereador Pastor Bira, aqui no nosso estúdio da TV Câmara. Você acompanhou, então, esse assunto importante, segurança pública em Bauru, no Fala Câmara Entrevista. A gente se vê nas próximas oportunidades.